Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e como hoje é segunda-feira, é dia de falarmos sobre quadrinhos, eu estou passando pela minha fase bonelliana, ou seja, relacionada às obras da editora italiana Sergio Bonelli, e tenho aqui em mãos um material publicado pela editora Panini, o meu primeiro Dylan Dog, o primeiro material que eu leio deste personagem, muitíssimo recomendado tanto pelo Willy quanto pelo João Carlos, lá do nosso grupo de WhatsApp. E talvez eu não tenha começado pelo material mais indicado. Neste caso aqui, Dylan Dog e Kyle, são duas histórias envolvendo este antagonista, esse ser totalmente psicótico, lunático e sanguinário que é o Kylex. E eu conversei com o pessoal e eles me disseram que ele só aparece nestas duas histórias e também no crossover que tem com o Dylan Dog e o Batman. Se você quer saber por que eu não fiquei tão satisfeito com este material do personagem, segura aí que eu vou contar um pouquinho das histórias para vocês, também mostrando a arte deste material. Bom, então esse aqui é o material físico de Dylan Dog, Kylex ou Kilex, como alguns pronunciam. É um material em capa dura e contém duas histórias, lembrando que as histórias mensais de Dylan Dog, que saem lá na Itália, contém aí em média 100 páginas cada uma. Então nós temos aqui duas histórias, ambas pelo Sclave, né, o Tiziano, que é o criador do Dylan Dog, e temos dois desenhistas, no caso aqui do Cérebro de Kylex, que é a primeira, é do Giampiero Casertano, e eu confesso que eu gostei mais dos desenhos, da arte da segunda história, do Corrado Roy, e eu, se não me engano, eu li algum material do Ken Parker que conta com as ilustrações dele. Esse material foi publicado em 2022 pela Panini aqui no Brasil, saiu também, se não me engano, lá na década de 90, na versão preto e branco. Aqui o material é todo colorido e faz parte da coleção Biblioteca Dylan Dog da Panini. Então o que nós temos aqui nessa primeira história? Quem assistiu O Silêncio dos Inocentes, com o Hannibal Lecter como personagem, né, protagonista da história, vai se lembrar dele com certeza no início deste material, porque temos aqui um assassino em série, um maluco, um psicopata, e cara, não tem como eu censurar esses materiais aqui. Infelizmente o YouTube não dará tanta divulgação para este vídeo, porque as cenas aqui são bastante fortes. E confesso que isso foi um dos fatores que talvez me tenha gerado um pouco de incômodo ao ler a história. Porque quando eu leio, eu me coloco na posição dos personagens, né? Eu faço uma leitura bastante, entre aspas, de imersão. E por isso, normalmente, eu evito esse tipo de material aí com mais essas cenas de horror. Então, esse cara foi preso pelo Dylan Dog há alguns anos. Nós temos um flashback aqui dentro da história que mostra isso. Ele foi a julgamento e a advogada Joy Freeman, que defendeu o Kylex, conseguiu que a pena dele não fosse uma pena capital, né? Que ele não perdesse a vida na condenação. E porém ele continua causando confusão no presídio em que ele está confinado, e o diretor do presídio decide então fazer uma espécie de lobotomia e retirar um pedaço do cérebro do Kylex para que ele não continue sendo um prisioneiro que causa sempre confusões. Acontece que isso é feito de forma meio que legal. Uma parte do cérebro dele é retirado e acaba sendo transportado, né, transplantado, melhor dizendo, para a própria Freeman. E no meio de tudo isso começam a surgir alguns assassinatos com o mesmo modus operandi do Kylex. Então a Freeman passa a acreditar que ela, de forma inconsciente, seja a responsável por isso. Um ponto importante para pontuarmos aqui é que a Freeman e o Dylan Dog estão tendo um caso. E o Dylan Dog, pelo que eu pude perceber, é aquele tipo de personagem que tem uma certa facilidade para conquistar as mulheres. O roteiro é bem escrito, a história é interessante, ela te prende do início ao fim. Você fica tentando descobrir se de fato é a Freeman quem está causando esses assassinatos, se é o Kylex que está controlando ela de fato por meio do cérebro que foi transplantado. E aí entra a parte do sobrenatural dentro das histórias.
E tudo isso ocorre porque o Kylix ele é um médico, ele foi, melhor dizendo, um médico, um pesquisador, e ele estava em busca, na verdade ele está, né, dentro da história aqui em busca da alma das pessoas. Ele acredita que a alma está escondida em alguma célula dentro do corpo humano, por isso que ele normalmente desmembra suas vítimas, arranca a pele em busca desta célula, né, desta alma das pessoas. Ele acredita que com isso ele possa alcançar a imortalidade. O pessoal fala bastante do Groucho, né, que é um personagem cômico dentro do Dylan Dog. Eu acredito que a participação dele aqui foi bastante reduzida, apareceu poucas vezes de fato, e todas as vezes que ele apareceu não me gerou tanta diversão assim quanto eu imaginava que ele fosse desprender. Enfim, eu não darei spoilers, apesar deste material já ter sido publicado há bastante tempo, e a resolução é ok. O problema justamente são essas cenas aqui. O problema para mim, vou deixar isso bem claro, né, que trazem uma sensação bastante ruim, que envolve aí tortura, infelizmente. Bom, a reviravolta aqui é bastante interessante. Eu não esperava pelo final. E a segunda história, que obviamente é chamada de O Retorno do Kylix, traz o retorno dele. Só a título de informação, a primeira história contada aqui é referente ao volume, ou número 80 das histórias do Dylan Dog. É uma série mensal, e o Retorno de Kylix é o número 129. Então se passam alguns anos entre as publicações das histórias, e aqui é considerado como se o tempo também tivesse passado, ou seja, é alguns anos no futuro. Vários corpos ressurgem em uma vala comum que é descoberta por acaso, e os sinais de morte desses corpos, né, remete novamente ao caso do Kylix. E o Dylan Dog é chamado porque os investigadores acreditam que de fato é o Kylix. Aí entra em cena este personagem, esse garotinho aqui, que mais pra frente a gente descobre que ele é o filho daquela advogada que defendeu o Kylix e que teve um caso com o Dylan Dog. E o primeiro nome dele é Christopher, ou seja, Christopher Kylix seria o pai dele. Então tem toda uma investigação. O menino realmente parece que está possuído. Ele indica locais que ele quer retornar para casa, e ele acaba indicando em um mapa que a casa dele é a cabana onde anos atrás o Dylan Dog prendeu o Kylix. Essa aqui eu já achei uma história muito mais pirada, porque envolve aí uma certa forma uma seita, ou uma organização, melhor dizendo, que faz filmes ilegais, que contrata pessoas para serem assassinadas nestes filmes, né? Um mercado negro bastante horrível de ser imaginado. E como eu não posso dar mais spoilers, eu vou parar de falar sobre as histórias por aqui. As minhas impressões: as histórias são boas, o roteiro é bem escrito, apesar de ser um mundo que envolve bastante o sobrenatural. As histórias são incríveis, ou seja, se você se habitualizar com aquele universo, o que ocorre aqui nessas histórias é algo totalmente plausível para o universo criado. Não posso falar muito sobre o personagem de Dylan Dog, porque aqui nós temos apenas 2 histórias, então não conheço praticamente nada em relação a ele. Me pareceu um personagem interessante, e o ponto que eu menos gostei talvez seja em relação à temática. Vamos lá, aqui é um quadrinho que tem um sobrenatural, mas puxando bastante pro horror. Eu não gosto muito do gênero de horror. Eu leio alguns Junjitos aqui, que o pessoal também chama de horror, mas nem se compara com o que você encontra aqui em Dylan Dog, que é coisa para você ficar arrepiado e de verdade ficar incomodado, coisa que eu não encontro no Junjito. Até considero o Junjito uma leitura bastante divertida, o que não foi aqui em Dylan Dog. Mas repito, não foi divertida para mim, dentro do meu caso aqui, que eu sou uma pessoa que tem uma certa aversão ao tipo de cena que é apresentada neste quadrinho. É muito pouco para bater o martelo, dizer que não gosto de Dylan Dog ou que eu gosto de Dylan Dog. Certamente eu preciso ler outros materiais para conhecer melhor o personagem, talvez em algumas histórias que não sejam tão pesadas. Pelo menos aqui eu considerei as histórias bastante pesadas. E aqui eu deixo a minha pergunta para você. Se vocês já leram Dylan Dog, comentem aí
o que vocês acham do personagem, se vocês gostam ou não, se concordam ou não com a minha avaliação. E se você me acompanhou até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal.